Olá pessoal, vamos lá para nossa segunda aula. Então, eu já me apresentei, né, no primeiro vídeo. Não deixe de assistir o primeiro vídeo, tá pessoal? Que essa aqui é a aula número 2. Então, essa aqui é a continuação da primeira aula. Como diz, essa aqui é a segunda aula, beleza? Se você assistir só essa aula aqui e não assistir a primeira, você vai ficar meio boiando. Então, volta lá e assista o primeiro vídeo, tá? Que é uma sequência de vídeos. Agora vamos entrar aqui falando uma parte bem interessante de toxicologia. Mas aqui eu vou colocar a definição do que é agrotóxico na verdade. Então, segundo a Anvisa, ela classifica agrotóxicos em afins, produtos e agentes de processo físico, químico ou biológico. Então, nós temos agrotóxicos de origem química, né, físico e os biológicos, que está cada vez mais crescendo a utilização. Destinado para quê? No uso de setores de produção, tá? Então se usa no setor de produção, no armazenamento. Então, pessoal, a gente utiliza também o agrotóxico no armazenamento, para poder armazenar alguns produtos. Beneficiamento de produção de produtos agrícolas, certo? Nas pastagens, as pastagens também é tratada, tá, gente? Então, também se utiliza agrotóxico. Na proteção de florestas nativas ou plantadas, né? O que nós podemos dizer uma floresta plantada, né? A gente tem as florestas plantadas, né? Então também se utiliza agrotóxico nas florestas plantadas e nativas para poder combater algum tipo de invasores. E outros ecossistemas de ambiente urbano hídrico, por exemplo, pessoal, vou citar um outro exemplo aqui que eu, né, como disse, convivo no cliente que eu tenho, que eu trabalho com técnico de segurança. A cada 6 meses nós fazemos uma detetização nas redes de esgoto do município, aqui da cidade. Então, assim, vem um caminhão, né, vai lá, abre o PV e faz uma pulverização com agrotóxico para quê? Para poder controlar a infestação de rato, barata e outros animais, entendeu? Outros animais, agentes nocivos, beleza? Então, assim, nós utilizamos também em ambiente hídrico, industrial, cuja finalidade seja o que? Alterar a composição da flora ou da fauna, a fim do que? A fim de preservar a contação danosas de seres vivos considerados nocivos, né? Então tem vários seres vivos que são considerados nocivos, como ácaro, fungo, alguns tipos de formiga, alguns tipos de inseto e assim por diante. Então, considerado nocivo, então nós temos que utilizar esse produto para isso. Bem como substâncias, produtos empregados, como por exemplo desfoliante, né? Dessecante. Então, por exemplo, né, às vezes você vê aquela plantação de feijão, né, tá ali próximo da colheita, ali tem que ser passado, o produtor vai lá, passa um dessecante, para quê? Para poder secar geral, né, para a máquina vir fazer o processo de colheita indústria, de forma que se eu não fazer isso de forma correta, se eu não fazer isso, acaba que um local fica com feijão seco, com feijão verde, feijão maduro, aí a máquina não consegue fazer essa colheita. Então, o agrotóxico ajuda nós nisso também. Dessecante, estimuladores, o pessoal que trabalha com estufa agrícola utiliza muito. Tem hora que tem que utilizar um estimulador e tem hora que tem que utilizar também um inibidor de crescimento, senão a planta cresce muito rápido, não dá tempo nem de comercializar. Entendeu, pessoal? Então, gente, o produto químico, ele é utilizado em diversos tipos de segmento, tá? Então, nós temos, por exemplo, igual eu citei o feijão, mas nós temos, por exemplo, o plantio de eucalipto, tá? Né? Nós temos plantio de cana, né? Ou seja, então se eu utilizo o agrotóxico também em larga escala, para quê? A fim de produto que vai ser industrializado, certo? Então, por isso que eu comentei lá no primeiro vídeo, dei minha opinião sobre a importância que ele tem no dia de hoje, né? No mundo tão popularizado como nós temos. Por isso que é tão interessante o que? O conhecimento, o investimento. Isso é fundamental, tá, gente? Não é porque algo é tão perigoso, eu consigo eliminar? Não, então o que eu tenho que fazer? Conscientizar, estudar, investir. Para quê? Para que a gente necessita desse produto e tenha que continuar para nós ter ele de forma segura. Só que um detalhe bem interessante aqui, ó. Eu venho falando aqui até agora, né, chamando de agrotóxico, mas na verdade o agrotóxico tem 5 nomes, né? Então,
eu tenho nomenclaturas diferentes, né? Então eu até coloquei a definição da lei aqui, né? A palavra agrotóxico que será utilizada, né? A lei 7.802 de 89, ela deu o quê? Uma oportunidade também da gente usar nomenclaturas diferentes, como por exemplo, eu tenho aqui, ó, produto fitossanitário, tá? Então tem lugar que se fala só assim, pesticida, agroquímico, defensivos agrícola. Aí eu tenho lá uma das palavras mais velhas, né, gente? É o veneno. O veneno é uma das palavras mais antigas que existe, né, do agrotóxico. Mas também, então assim, esses 6 nomes aqui se trata de uma coisa só. Gente, isso é essencial para o comércio, muito, né? Porque você, né, coloca ali, por exemplo, na placa ali no comércio, casa de defensivos agrícola, né? Fica uma palavra, como diz, um pouquinho mais, eu posso dizer assim, mais atraente, né? Agora você imagina eu falar casa do veneno, né? Fica estranho pra caramba, né? Então, assim, essa lei já dá essa oportunidade de que a gente trabalhar com nomes diferentes. Então, o fitossanitário mesmo, o agroquímico. Então, se fala pouco hoje em algumas empresas nessa palavra agrotóxico, né? Palavra veneno, se fala mais nesses outros nomes, né? Que a norma, que a lei permite, entendeu? Só que, é claro, isso é uma preocupação com o quê? Volto a repetir, com a falta de conhecimento, porque se o cara não tem conhecimento, se a pessoa não tem treinamento, né? Não tem educação para trabalhar com esse produto, vai ver lá um frasco escrito agroquímico, não, esse aqui não é agrotóxico, e é agrotóxico. Fitossanitário, esse aqui não é agrotóxico, é agrotóxico. Porém, por isso que o conhecimento é fundamental. Então, desde o começo lá do primeiro vídeo, eu venho reforçando. Treinamento, treinamento e treinamento. Tá, gente? Então, como eu tenho 5 nomes, também agora eu vou dividir em 6 grupos. Então, nós temos, pessoal, 6 grupos de agrotóxico. Então, nós temos o herbicida, né? Que é, pessoal, de longe é o mais utilizado aqui no Brasil, tá? Chega a ser mais do que o dobro, né? O consumo de herbicida em relação a esses outros demais que você está vendo abaixo. Por quê? O herbicida, nós temos um controle das ervas daninhas, né, gente? Então, você sabe que o plantio de grande escala, né, como por exemplo o plantio de soja, é utilizado muito herbicida. Então, o herbicida é o dobro do dobro do dobro da comercialização dos outros produtos. Então, se utiliza muito. Inclusive, na evolução da agricultura hoje, as sementes estão ficando cada vez mais tratadas, né, modificadas para quê? Para poder suportar o herbicida de forma que a gente consiga fazer as aplicações e a planta não sofrer. Então o herbicida vem no topo da lista aqui. Depois nós temos o nematicida. Então os nematicidas para que serve o nematicida? Para combate dos nematozoides, né? Os nematozoides, pessoal, o primeiro cuidado nós temos que ter com ele. Não vou entrar nessa questão agrícola, né? Na questão de agronomia. Mas o agrotóxico é interessante que nós temos várias formas preventivas de evitar ele. Então, o nematóide, por exemplo, um dos cuidados é a rotatividade de cultura, o descanso que a terra tem que ter, a higienização dos implementos quando você trabalha numa terra e não a outra, entendeu? Então, assim, há mecanismos de prevenção para evitar o nematicida. Mas, se precisar, a gente tem os nematozoides para isso, né? Que é, como diz, é a doença da raiz, pode-se dizer assim. Depois nós temos formicida também, que é o que? Um agrotóxico, né, destinado ao que é o controle das formigas. Depois nós temos um outro que é utilizado muito em estufa agrícola, por exemplo, que é o fungicida. O fungicida é muito utilizado porque é muito comum, né, a estufa agrícola, por exemplo, um local fechado, com calor, né, com temperatura, com umidade. Então o surgimento de fungos acaba tendo uma incidência maior, né? Então nós temos fungicida. Depois nós temos também que o acaraxida, também que tem a mesma característica. O ácaro, né? Tem o fungo. Qual que é interessante, igual eu citei lá no primeiro vídeo. Se eu compro o agrotóxico de forma adequada, com um receituário agronômico, qual que é a vantagem? O agrônomo vai lá e vê se realmente é um ácaro ou é um fungo. Se eu não tenho essa orientação técnica,
O que acaba acontecendo? Eu vou lá, compro o fungicida e acaba que a necessidade mesmo seja uma caracticida. Carlos, o que isso tem a ver com segurança do trabalho? Tem a ver com segurança do trabalho que quanto mais você manuseia o produto, mais você tem exposição ao produto. Então isso interfere na segurança do trabalho. E eu costumo sempre falar uma frase, pessoal, por onde eu ando: tudo que é bom, né, e organizado vai beneficiar a segurança do trabalho. Tudo que for desorganizado e ruim também vai afetar a segurança do trabalho. Então é um setor que acaba englobando tudo dentro da empresa, tá? Então isso é interessante a gente observar isso. Então o ácaro e o fungo às vezes é um pouco parecido na hora de confundir, na hora de identificar. Então por isso que eu tenho que ter orientação técnica. Depois, por último, aqui vem o que? Os inseticidas. Os inseticidas também tem uma utilização bem constante. Também necessita do que? De orientação técnica para ser utilizados. Tá? Inclusive, vou até colocar minha opinião pessoal, né, pessoal? E, gente, eu vou entrar agora até no mérito político. Eu penso que todo município deveria ter o que? Lá na Secretaria de Agricultura, todo município, toda prefeitura tem sua Secretaria de Agricultura, não tem? Deveria ter, né? No mínimo, um agrônomo e um técnico agrícola. Para quê? Para poder passar essa orientação para quem? Para os pequenos produtores, que às vezes não tem assistência também, né? Então essa assistência gratuita eles não têm e acaba tendo que utilizar esse produto sem conhecimento algum. Então uma opinião minha pessoal, que eu coloco isso em observação. Então vimos aqui os 6 grupos, né, de produto. É muito difícil, pessoal, assim, um fabricante trabalhar forte com 6 tipos de produto. Eu normalmente não estou acostumado a ver, tá? Dos fabricantes que eu vejo aqui no Brasil, a maioria é muito forte em um, mas tem segmento que eles não mexem. Então, assim, seria, assim, por exemplo, bastante dificultoso trabalhar com todos esses produtos, fabricar, né, testar, porque, pessoal, isso é interessante, igual eu falei no primeiro vídeo, que o produto ele passa por uma série de testes, né, nas estações de pesquisa. Então, se eu trabalhar com 6 tipos de produto, eu vou ter que testar esses 6 tipos de produto, e acaba não sendo muito simples assim. Aqui vamos falar um pouquinho das formulações. Então nós temos o ingrediente ativo, de princípio ativo, que são agentes químico, físico, biológico, que confere a eficácia dos agrotóxicos, e nós temos o ingrediente inerte, que são o que? Substâncias ou produtos não ativos em relação à eficácia dos agrotóxicos, usado apenas com veículo diluente. Como assim? Nós temos os adjuvantes e nos aditivos, que é utilizado para quê? Para poder conferir a eficácia do agrotóxico. Isso, pessoal, é bem interessante, porque se a pessoa não tem o conhecimento técnico adequado, né, acaba ainda comprando o produto e acaba não comprando o aditivo, acaba não comprando o adjuvante, e aí vai aplicar o produto apenas, o produto acaba não tendo eficiência. O que acontece? Ele vai ter que aplicar de novo, acaba ficando exposto. Então isso é interessante essa observação. Depois nós temos aqui a classificação quanto à forma de uso. Eu tenho os agrotóxicos, nós podemos se dividir da seguinte forma: o de pré-mistura e o de pronto uso. O pré-mistura vai vir lá na sua bula, né, como que deve ser diluído. Eu sempre faço uma comparação, né? Vou fazer uma comparação aqui, por exemplo, o remédio, né? Você toma um remédio por uma dor lá no dedo do pé, né? O que faz o remédio que você tomou circular no corpo e levar e tirar aquela dor lá no dedo do pé? O nosso sangue, né, que circula no nosso corpo inteirinho, que carrega o remédio até lá. O agrotóxico de pré-mistura, o que vai fazer ele chegar no alvo é o que? A água, o líquido que vai ser diluído, o adjuvante, o aditivo e a água. Então, assim, ele necessita do que? De uma dosagem adequada, muito cuidado com isso. Então, se estiver lá na bula, por exemplo, misturar 100 mg em 190 litros de água, eu tenho que colocar 100 mg em 190 litros de água. Vou colocar, Carlos, 250 para render mais um pouquinho. Gente, você vai estragar a dosagem. Porque lá quando o médico receita o remédio, ele não receita a dosagem de acordo com a sua idade, de acordo com o seu peso, do mesmo jeito é a dosagem de um agrotóxico. Formulação de pronto uso. Existem alguns agrotóxicos que ele já vem formulado e é de pronto uso, ou seja, não precisa ser diluído. Esse tipo de agrotóxico tem um mesmo, eu esqueci o nome aqui agora, mas ele é muito utilizado para poder matar o toco da laranja, né?
vem lá a doença da laranja, do green, eles vão lá, serra, passa o modo serra, coloca alguns 3, 4 pinguinhos ali e já elimina o toco, ou seja, ele já é puro, ele é concentrado, não precisa ser diluído. Então nós temos essas duas formas bem interessantes, tá, gente? Seguindo aqui adiante, nós temos também os agrotóxicos, pode ser dividido em duas categorias também. O seguinte, nós temos os agrícola e os não agrícola. Como eu citei para vocês, que em ambiente hídrico a gente também usa agrotóxicos, né? Em ambiente urbano, igual eu falei na infestação, uma possível infestação de barata, de rato. Então nós temos praticamente dois tipos de agrotóxicos, o agrícola e o não agrícola, tá? Então volto lá na opinião do começo lá. É muito difícil você, né, com a população que nós temos hoje, falar assim, eu vou erradicar o agrotóxico. Por quê? Porque nós temos ambiente urbano também. Então, recentemente eu vi uma matéria, né, que Nova York estava topado de rato. Então, eles teve que usar muito agrotóxico para poder fazer aquele controle lá do rato, né? Senão não tem outro jeito, tá, gente? Então nós temos o agrícola, não agrícola, até coloquei esse de baixo aqui, nós temos agrotóxicos também que pode ser o quê? Comercializado em supermercado, ou seja, que tem menos ofensividade toxicológico, e aí ele pode ser comercializado, como por exemplo aqui essas empresas, esses agrotóxicos que trabalham com mata inseto, por exemplo, né? Eles não são agrotóxicos, né? São produtos químicos, porém eles podem ser comercializados em comerciaria, supermercado. Por quê? Porque foi testado várias vezes e comprovou que o quê? Que esse produto não tem capacidade de causar um dano agudo numa pessoa de forma que seja letal, seja fatal, né? E claro, ainda vem lá no frasco escrito ainda manter fora do alcance de criança, ter todos os cuidados possíveis com o produto, tá? Então nós precisamos deles também. E o modo de ação, pessoal, o agrotóxico é bem interessante porque cada um tem um modo de ação diferente, porque eu tenho vários tipos de alvo, né? O alvo pode, como eu falei, pode ser um fungo, pode ser um ácaro, né? Pode ser uma mosca, pode ser um rato, e enfim, são vários tipos de alvo. Pode ser uma planta, uma daninha. Então eu tenho, por exemplo, a ação de ingestão via oral, que nós chamamos de um agrotóxico tipo uma isca. Tem a ação tipo absorção pela pele, por exemplo, vou citar aqui os mata-insetos, né? A barata está andando no meio da casa, você vai lá, joga em cima da barata, a barata morre imediatamente. Ou seja, uma absorção pela pele. Nós temos de ação de profundidade, né? Temos a ação fumigante, que é através das vias respiratórias. Então esse, por exemplo, que a gente utiliza no ambiente hídrico, ele é dessa forma, fumigante, né? Então é um agrotóxico tipo um gás, né? Que ele joga na rede, então ele percorre toda a rede de esgoto, né? Para quê? Para poder chegar todos no alvo. Então assim, ele tem um efeito fumigante, ou seja, quando ele consegue alcançar os seus alvos através do gás. E nós temos também o ação sistêmica. O ação sistêmica já é um agrotóxico, pode dizer assim, mais complexo, porque ele faz a penetração. Então se eu passo lá no pezinho de pimenta, por exemplo, ele tem o potencial, né, de eu aplicar ele e ele entrar dentro daquela pimenta, né? Então o caule, as folhas, os frutos vão todos receber aquele produto. Então o modo de ação do agrotóxico é feito de acordo também com o alvo que a gente quer alcançar. Beleza, pessoal? Volto a repetir, essa matéria aqui não é para a galera de pesquisa, de agronomia, é só para o pessoal que trabalha com o produto, mas é para entender que uma forma errada vai gerar despesa e vai gerar também o que? Uma exposição inadequada. E o que é adjuvante? Adjuvante e aditivos são o que? Produtos utilizados em mistura com produtos formulados para melhorar a sua aplicação, né? E o que é o aditivo? Aditivo é uma substância ou produtos adicionados a agrotóxicos, componentes e afins para melhorar a sua ação e função, durabilidade, estabilidade, detecção. Então, por exemplo, pessoal, vou citar aqui para vocês. Nós temos vários tipos de adjuvante, né? Na hora de aplicar, tem um espalhante, né? São substâncias que diminuem a tensão da gota superficial. Nós temos o molhante, né? São substâncias que retardam a evaporação da água, fazendo com que a gota permaneça mais tempo. Inclusive, pessoal, cada produto tem uma técnica de aplicação. Não é o foco aqui do treinamento do vídeo, não é esse, mas deve sempre observar. Vou citar, por exemplo, um herbicida.
O herbicida, a gente tem que ter um cuidado muito grande com, por exemplo, a temperatura, tá? Para não ter a questão da evaporação. A umidade relativa do ar não pode estar muito baixa, tem que estar acima de 55%. O vento, tá? O vento não pode estar às vezes mais que 10 km por hora, 8, 10 km, porque senão acontece o efeito deriva. Inclusive o herbicida é um dos mais piores, por quê? Porque nós temos as plantas sensíveis a ele. Então, pode afetar um pé de laranja, uma uva, ou ir assim por diante. Então, tem que ter esses cuidados. Aí nós temos também de adjuvante o aderente, substâncias que aumentam a aderência do líquido e sólido da superfície da planta. Nós temos também os detergentes. Para que serve o detergente? Às vezes tem uma planta que você tá muito suja e aí você precisa, né, fazer uma limpeza para poder o agrotóxico chegar no alvo. Então aí o que acontece? Eu tenho que fazer uma limpeza com esse detergente no adjuvante. Para quê? Para o fitossanitário conseguir chegar no alvo, certo? E tem a ureia, tem o adjuvante tipo ureia, que faz o que? É um composto nitrogenado com ação sobre que ele faz o rompimento de cutícula, né, das cutículas, né, fazendo o que? Abrindo um caminho para absorção. Então nós temos vários tipos de adjuvante. É necessário que o que? Cada um que eu faça nessa recomendação, automaticamente, quando o agrônomo fazer lá seu receituário, já vai vir recomendando o adjuvante também que deve acompanhar esse produto, tá? Ou aditivo. Agora cheguei numa parte aqui bem interessante. Como é que o agrotóxico como que há a exposição do agrotóxico, na verdade, no ser humano, né? No trabalhador, no usuário? De 4 formas, pessoal. Nós temos aqui 4 formas de exposição. Eu vou começar aqui falando pelo olho. Pessoal, essa exposição ocular, ela ocorre bastante, inclusive com os agrotóxicos voláteis. Por quê? O agrotóxico volátil, lembra que eu expliquei lá no primeiro vídeo o que é um agrotóxico volátil, né? Expliquei mais ou menos lá. Ele solta um vapor, ou seja, ele às vezes é corrosivo, é asfixiante. Então, se eu não estiver utilizando uma proteção ocular adequada, eu posso ter contaminação nos olhos. Então, eu sempre recomendo, preparo de cauda, você tem que estar usando no mínimo um óculos ampla visão. Então não pode ser um óculos comum, tem que ser aquele óculos tipo natação, sabe, que ele veda no olho e ele impede que nas laterais, aqui por baixo, por cima, o gás não entra no olho, né, do produto, tá, gente? Então às vezes o EPI que o preparador de cauda usa é um e que o aplicador usa é outro, por esse motivo, porque lá na fase de aplicação pode ser que o que ele já está diluído, então aí ele às vezes não tem essa probabilidade de haver uma contaminação pelo vapor dele, certo? Então a contaminação ocular ocorre bastante assim. Preparo de cauda também, pessoal. Local do preparo de cauda tem que ter uma mesa, né? Para quê? Porque o cara trabalha na altura da cintura, né? O vapor, né? Sair para cima e não o cara trabalhar debruçado em cima do produto. O que pode ocorrer? O vapor vir, né, para o rosto do trabalhador. Depois, a segunda contaminação, a segunda intoxicação aqui, ó, pode ser fatal. É a intoxicação respiratória. Gente, respiratória é bem complexo. Por quê? Quando se fala em agente químico, o nome correto, pessoal, agente químico, fala risco químico, mas risco é exposição. O agente químico, nós temos vários tipos de agente químico. Vou citar aqui, por exemplo, fumos, que é derivado, né, do processo de solda e galvanização. Nós temos poeira, que é derivado do processo de madeira, couro. Nós temos neblina, que é, por exemplo, a fumaça de um combustível. Nós temos vapores, tá? E nós temos gases. Então, nós temos vários tipos de agente químico. Para cada agente químico adequado, nós temos que ter o respirador adequado para esse tipo de agente químico. Claro, dentro da concentração normal, tá, pessoal? Nós vamos entrar a fundo lá na matéria de EPI, na questão do respirador. Mas, o que a gente acaba vendo muito?
A galera usa usando às vezes aquele respirador descartável, aquele azulzinho, que é para fumos, na pulverização. Tá totalmente errado. Por que tá totalmente errado? Porque aquele lá é para partícula. Aquilo lá não é para gases, aquilo lá não é para vapor. Entendeu? Aquilo lá não é para neblina, certo? Então, a parte da respiração, aqui a contaminação respiratória, ela é bastante preocupante. Depois nós temos a dérmica, terceiro lugar. A contaminação dérmica, pessoal, ela ocorre muito, infelizmente. Eu vejo muito isso ocorrer no dia a dia, né? Eu vou muito nas empresas fazer essas visitas. Primeiro, o conjunto hidrorrepelente. Ele tem que estar dentro da validade de lavagem. Cada conjunto tem uma validade, uma quantidade de lavagem que ele suporta. Vou colocar, não vou citar marca nenhuma, mas vou pegar um aqui que tem, garanta lá que dá 20 lavagens. Se eu lavar 40 vezes, o que vai acontecer? O produto hidrorrepelente vai sair da roupa, vai sair do tecido. E aí, e outro detalhe interessante também. Aquele conjunto hidrorrepelente, ele não é para gotas de agrotóxico. Ele não é para gota de agrotóxico. Ele é apenas névoa, tá? Aquela névoa, né? Não é para gota, para derrames, não. Para derramamento, nada disso. Ou seja, ele é para névoa. Então, por quê? Ele é uma roupa de algodão, como um tecido desse aqui, porém recebe um tratamento para ficar hidrorrepelente. Mas se eu lavar ele, se ele for para 30 vezes, eu lavar ele 30, 40 vezes, aí esse produto hidrorrepelente vai sair da roupa, certo? Outro detalhe interessante, a quantidade de lavagem. Tem que lavar e tem que passar, porque aquele produto ele fica mais protegido e tem uma funcionalidade melhor depois de passado. Outro detalhe interessante dele também, pessoal, na hora que eu vestir aquele conjunto, eu tenho que esticar os braços todinho, perna, para quê? Para ver se aquele conjunto cobra todo o meu corpo, porque é muito comum o cara veste uma roupa apertada, quando ele ergue os braços, aparece a barriga, entendeu? Não cobre as pernas corretamente, então tem que ser uma roupa bem maior. Então, infelizmente, acaba muito ocorrendo a contaminação dérmica por esse motivo, tá? Outro detalhe interessante, quando você vai fazer uma aplicação manual, tem dois tipos de conjunto hidrorrepelente, nós vamos falar na parte do EPI, mas eu só vou adiantar aqui, porque a contaminação dérmica acaba ocorrendo muito. A pulverização manual, eu tenho que às vezes andar no meio da plantação, então normalmente eu molho do joelho para baixo tudo, então dá o joelho para baixo, ele tem que ser impermeável, para quê? Senão o cara acaba contaminando a canela, entendeu, gente? Então a contaminação dérmica acaba ocorrendo assim. Muito também na questão da luva. Por quê? Nós temos uma sequência para retirar o EPI, que nós vamos falar nos próximos vídeos. Então às vezes o cara chega da aplicação, chega, tira a luva, desavesta, acaba tendo a contaminação dérmica. Acaba tocando em alguma parte do corpo com a luva suja, tá? Então a contaminação dérmica, infelizmente, ela tem uma representatividade muito grande por esse motivo. Depois, nós temos aqui a oral. A oral, pessoal, ela felizmente tem uma pouca quantidade, porque a própria máscara já é um meio mecânico de impedir, né, que enquanto a gente esteja trabalhando, ocorra esse tipo de exposição. Ela acaba ocorrendo muito com quem tem exposição indireta, como você tem lá no primeiro vídeo, né, a pessoa alimentar no local inadequado, né, por quê? Porque pode ter contaminação oral através da alimentação. Então aqui, por exemplo, você tem aqui, ó, a trabalhadora está almoçando, ó, de um local inadequado. Então pode haver o que? Uma contaminação dérmica aí, né? Um resíduo na plantação, e aí ela vir ter uma contaminação, uma intoxicação oral. Aqui, pessoal, cheguei numa parte bem interessante. A Anvisa fez uma classificação que eu julgo essencial, que é definir por cores, né? Então nós temos, na verdade,
6 cores de agrotóxico. Por quê, pessoal? E igual eu falei, isso é bem interessante porque nós temos uma grande parte da população que trabalha com agrotóxico que ainda são pessoas com baixo grau de escolaridade, ou alguns até analfabeto. Então, ou seja, quando ele vê um frasco, né? Ele vê a tarja no frasco, fica mais fácil de visualizar o nível de perigo, tá? Então nós temos aqui, apesar do computador que não está mostrando, mas o primeiro aqui da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é o vermelho sangue, né? O que é isso? O que significa? Extremamente tóxico. Então nós temos aqui categoria 1, extremamente tóxico, perigo. Por que está escrito perigo? Volto lá na situação do primeiro vídeo, porque o frasco está hermeticamente fechado, está lacrado, por isso só tem perigo, tá? O risco é a empresa que vai dizer se vai ser pequeno, vai ser grande, vai ser média, tá vendo as medidas de controle dela, mas ela vai ter que fazer as medidas de controle. Então, perigo: oral, fatal se ingerido; dérmica, fatal em contato com a pele; inalatória, fatal se inalado; cor, vermelho sangue. Então está dizendo aqui que, ou seja, lá naquele quadro meu lá de matriz de risco, a severidade dele é altíssima, tá? Depois tem um segundo aqui, ó, altamente tóxico. Então o segundo, categoria 2, também do mesmo jeito, fatal se ingerir, fatal em contato com a pele. Esse aqui nós vamos dar um vermelho Ferrari, tá? Então o vermelho Ferrari é um pouco mais claro. Ou seja, também lá na matriz é considerado um produto altamente perigoso. Depois nós vamos ter o amarelo, que é o moderadamente tóxico. O moderadamente tóxico está dizendo tóxico se ingerir, tóxico se inalar, tóxico em contato com a pele. Que produto é esse? Ou seja, um produto na tarja amarela. Representa lá na tabela de severidade, ele é um pouco mais fraco do que o vermelho sangue, mas ele ainda é tóxico. Depois nós temos o azul, né, que representa cuidado. Cuidado por quê? Nocivo se ingerido, nocivo em contato com a pele, nocivo se inalado. Tá, pessoal? Então, assim, está dizendo que é nocivo à saúde. Então, lá na matriz de risco, a gente vai ter uma classificação para ele também. E, por último, nós vamos ter o verdinho aqui, ó, sem advertência, tá? Então, essa classificação aqui, pessoal, ela é toxicológica, não é, ecotoxicológica. Por quê? Tem produto que ele recebe uma tarja verde, toxicológico, e recebe uma tarja vermelha, ecotoxicológico, ou seja, muito agressivo ao meio ambiente, tá? Então, tem hora que muda, então categoria 1 para um, categoria 2 para outro. Então, mas isso aqui é bem interessante. Inclusive, é interessante porque lá no local de armazenamento eu guardar todos eles separadinho. Fungicida, herbicida, nematicida, inseticida, por grupos e também por cores. Então os azul fica junto com os azul, vermelho junto com os vermelhos, amarelo com os amarelos. Para quê? Para não ter uma divisão corretamente, tá? Vou falar aqui um detalhe agora bem interessante da intoxicação. Nós temos, pessoal, dois tipos de intoxicação. Nós temos a intoxicação aguda e a intoxicação crônica. Qual que é a diferença uma da outra, Carlos? Pessoal, é o seguinte. A intoxicação aguda, ela tem uma diferença da crônica. Como é que ela ocorre, na verdade? Ocorre o seguinte. Pode ocorrer de forma leve, moderada ou grave, a depender da quantidade de veneno absorvido e do tempo de absorção da toxicidade do produto. Então a quantidade é interessante e o tempo de absorção da toxicidade do produto. Então, quanto mais tempo a pessoa fica exposto, mais a intoxicação pode ser mais grave. E também do tempo decorrido entre a exposição e o atendimento médico. Gente, aqui bem interessante essa parte aqui, ó. Nos casos de envenenamento, da intoxicação aguda, o primeiro item a ser aplicado em primeiros socorros é levar a vítima
ao atendimento médico o mais rápido possível. Por quê? Uma intoxicação leve, se não for feito o atendimento médico, pode se agravar e levar a pessoa a um quadro severo de morte. Entendeu? Então, assim, não desconsidera não. Não, mas foi intoxicação leve, não é nada. Não, tem que levar sempre o médico. Por quê? Lá no hospital, eles vão ter um procedimento hospitalar para em caso de envenenamento. Então, dica que eu sempre passo para os meus clientes. Sempre que trabalhar com agrotóxico, é necessário, né? Lá não tem sempre aquela folha lá de emergência, aquela plaquinha de emergência para os brigadistas, o número da Polícia Civil, Defesa Civil, Polícia Militar, Bombeiro. Pessoal, tem que ter também lá indicando qual que é o hospital mais próximo que você tem para receber pessoas em caso de envenenamento. Gente, eu já andei em algumas partes do Brasil aí, onde às vezes fica 200 quilômetros um hospital para receber uma pessoa com caso de envenenamento. Ou seja, até essa pessoa chegar lá para ser atendida, o quadro pode se agravar. Então, depender do tempo entre o atendimento médico, manifesta através de um conjunto de sinais e sintomas que se apresentam de forma súbita, alguns minutos ou algumas horas após a exposição excessiva a um indivíduo ou um grupo de pessoas. Então, essa intoxicação aguda, ela pode ocorrer de forma diferente, variando o tipo de pessoas, tá? Então, ela pode atender de forma diferente, ela pode, dependendo do grupo de pessoas, algumas horas depois, ou no mesmo instante, nós chamamos de intoxicação aguda. A próxima intoxicação é a crônica. Essa intoxicação é um pouquinho mais complexa, mais complicada de lidar. Por quê? A intoxicação crônica, gente, como é que ela ocorre? Os efeitos danosos sobre a saúde humana, incluindo as acumulações de danos genéticos, surgem ao decorrer de repetidas exposições ao intoxicante. Pessoal, isso agora chama muita atenção. O risco, o agente químico, ele tem um potencial de quê? De causar pequenas contaminações, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, e aquilo ir se acumulando e gera o quê? A contaminação, né? Crônica, e às vezes pode ser irreversível. Então, por isso que eu tenho que estar sempre checando os meus procedimentos, os meus EPC, os meus EPIs, tá? Os meus equipamentos de trabalho. Para quê? Para não haver pequenas intoxicações. Senão, o que pode ocorrer? De você se intoxicar em pequenas intoxicações e, infelizmente, aquilo se acumulando, tá? E aquilo se acumulativo, tá, gente? Então, isso é bem interessante. Surge em decorrer de repetida exposição a intoxicante que normalmente ocorrem durante longos períodos, né? Então, como eu falei, longos períodos. Os diagnósticos são difíceis de serem estabelecidos. Há uma maior dificuldade na associação causa-efeito, principalmente com a da exposição de muitos produtos, situações muito comuns na agricultura. Por quê? Às vezes o cara trabalhou com diversos produtos. Você viu lá que tem 6 grupos que eu mostrei, né? Nematicida, herbicida, fungicida, inseticida, formicida. E aí ele trabalhou com 10, 20, 30 tipos de produto diferentes. Como é que eu vou fazer uma associação causa-efeito daqui 5, 6, 10 anos? Qual o produto que causou aquele problema de saúde no trabalhador? Como? Isso é muito difícil de ocorrer, né? Tem alguns exames que buscam isso, né? Mas, que eu vou até falar adiante, mas muito raro, muito caro em alguns lugares. Tem exame que nem no Brasil não faz. Então é importante eu ter essas observações. Então a dificuldade na associação causa e efeito, principalmente quando há exposição a outros produtos, situação comum na agricultura brasileira, a intoxicação crônica manifesta através de inúmeras patologias que atinge vários órgãos do sistema, com destaque o sistema imunológico. Pessoal, é uma atenção
redobrada que nós temos que ter com o sistema imunológico. Por quê? A maioria dos agrotóxicos, que é o que diz, está lá na bula, eles têm o poder de derrubar a imunidade da pessoa quando há exposição, né, sem os métodos de controle. Então, ou seja, derrubou a imunidade, o seu corpo vai ficar mais aberto. Então, aí vem os problemas hematológicos, neurológicos, má formação congênita e tudo mais. Então, ou seja, todo cuidado é pouco. É um produto que eu sempre falo o seguinte: nós temos que trabalhar aquilo de forma segura, tá? Dando sequência. Então, aqui mais um detalhe interessante: o trabalhador que apresentar sintomas de intoxicação deve ser imediatamente afastado das atividades, transportado para o atendimento médico, juntamente com a informação contida nos rótulos e bula dos agrotóxicos. É por isso, pessoal, que tem que sempre eu tenho que utilizar a embalagem original, porque você imagina, se eu tiro o produto da embalagem original, passo para um frasco qualquer, e aí infelizmente alguém se intoxica, e eu vou arrumar o frasco para poder chegar e mostrar para o médico. Então a embalagem sempre tem que ser original por esse motivo também, tá? Pessoal, essa palavra aqui é bem interessante. Já viu falar nessa palavrinha aqui? Suscetibilidade. Suscetibilidade. Essa palavra é muito utilizada no mundo da toxicologia. As substâncias químicas, os agentes químicos, eles têm um poder muito interessante de agir de forma diferente dependendo do organismo de cada pessoa. Então, as substâncias químicas e biológicas têm esse poder, né? Em cada um causa efeitos diferentes. Isso nós chamamos de quê? De suscetibilidade individual. Então, ou seja, alguém pode se intoxicar, ter que internar, ficar internado, se sentir mal. Outros podem sentir uma leve dor de cabeça, né? Alguns vômitos. E tudo passou, e para outros não, pode chegar a estágios severos, levar a pessoa até a morte. Então a suscetibilidade ela varia porque o nosso organismo tem imunidade diferente e também tem essa característica, né, de cada um ter uma suscetibilidade diferente perante as substâncias químicas, certo? Então, essa palavra suscetibilidade, o que é? Essa palavra suscetibilidade é usada na toxicologia para expressar as condições de exposição a substâncias tóxicas, né, que pode ocorrer de maneira individual, por isso se chama suscetibilidade individual. Ou seja, quer dizer que cada organismo pode reagir de maneira diferente perante uma substância tóxica, variando de acordo com as condições fisiológicas de cada um, que cada um de nós, né, pessoal, tem uma condição fisiológica diferente um do outro. Então a substância vai agir assim dessa forma também. Algumas pessoas podem não mostrar que estão intoxicadas e pode estar que estejam intoxicadas. Outros indicam sinais leves de envenenamento e outras pode ser que esteja um quadro severo e levar a pessoa até a morte. Então a substância química, os agentes químicos têm esse poder de causar, né, diferentes reações em cada corpo. Por isso nós temos que tomar todo cuidado. Aí a gente vê às vezes uma coisa, infelizmente, no dia a dia, algumas conversas ignorantes, às vezes tem 2, 3, 4 pessoas trabalhando no setor. E aí aquelas 4 pessoas ficou expostas àquele produto químico. E aí só um que manifestou os sinais de intoxicação, dor de cabeça, vômito, e o restante não. Algumas pessoas podem ter duvidar, né? Fala, nossa, ele deve estar mentindo, né? Porque tinha 4 pessoas lá e só ele que sentiu, os outros 3 não sentiu. Não. Por quê? Porque nós somos suscetíveis. Cada organismo age de forma diferente frente a uma substância. Então, quando se diz aqui, ó, forma de exposição, vou falar aqui um pouquinho agora da parte de se ingerir. Então, não deve provocar o vômito da pessoa que tiver ingerido agrotóxico, mas se o vômito ocorrer espontaneamente, a pessoa contaminada deverá ser deitada de lado. Além disso, nada de comer ou beber, né? Então, qual que é o sintoma que pode ocorrer em caso de uma intoxicação oral? Pode ocorrer
irritação na boca, na garganta, dor no peito, náusea, diarreia, transpiração anormal, dor de cabeça, fraqueza, cãibra, né? Isso aqui quando ocorre uma intoxicação, né, oral. Depois nós temos aqui também, ó, quando é na pele. A pele, pessoal, às vezes é mais notório. Então dá irritação, pele seca, rachada, avermelhada, né? Acaba sendo mais notório, mais fácil de perceber. Uma descamação, né? A pele fica mais escamosa, né? Com aspecto de sarna, né? Porque o agrotóxico ele causa essas queimaduras. Então, às vezes você nota assim na mão do trabalhador, onde é que ele teve a exposição, né? Nas canelas. Já a exposição respiratória, né? Se o agrotóxico for inalado, a pessoa deve ser conduzida a um local aberto e ventilado imediatamente. Por quê, pessoal? Ó, isso é muito bem interessante, principalmente os agrotóxicos voláteis. Esse gás que sai de dentro do agrotóxico, ele expulsa o oxigênio. E se for um ambiente fechado, por exemplo, pode ocorrer um acidente fatal. Então é necessário que o quê? Por isso que deve ser sempre em local, o armazenamento em local fechado, aberto, né, que tenha ventilação natural. E caso eu quero colocar um exaustor no depósito, posso colocar? Pode, mas ele tem que ter também a ventilação natural, tem que ter aquelas aberturas na parte superior do prédio, tá? Porque se ele vazar, aquele gás, para ele não sufocar a pessoa que fica ali dentro daquele ambiente fechado. Preparo de calda, do mesmo jeito. Então, a parte de inalação, ela é bem complexa, porque normalmente, como que a pessoa sente? Uma ardor na garganta e pulmão, então uma tosse, né? Não sei se você já reparou que a gente fica próximo, por exemplo, de um veículo, né? De um caminhão, por exemplo, que está queimando diesel, né? Às vezes dá uma tosse, por quê? Ali está queimando o combustível, né? E o diesel queimando, né? Vai gerar um monóxido de carbono, né? A gasolina. Então aí dá aquela irritação na garganta. Rouquidão também é um sintoma de intoxicação. Congestionamento das vias respiratórias é um sintoma também de intoxicação respiratória. E ocular. Ocular, como eu citei para vocês, ela é muito comum, infelizmente acaba ocorrendo, mas é acidente às vezes com óleo, às vezes acidente mesmo, né? De queimadura, ou se não, utilizando produtos voláteis. E qual que é o sintoma qual que é os cuidados? Primeiro, pessoal, onde é que prepara a calda, né, que tem a depósito de agrotóxico, nós temos que ter o chuveiro e lavar óleos, né? Deve lavar os óleos com muita água corrente durante pelo menos 15 minutos, né? Tomar cuidado, por exemplo, calma no olho esquerdo, o que você faz? Tampa o olho direito e coloca o olho esquerdo lá para lavar. Calma no olho esquerdo, direito, tampa o olho esquerdo, para quê? Para não haver uma contaminação do pro outro, né? Liga o chuveirinho lá e coloca água corrente, tá? E nunca esquecer que o acidente eu tenho que procurar o médico imediatamente também, tá? Então qual que é o sintoma? Então assistência médica, assistência imediata, nesses casos, lavagem de óleo com água corrente limpa, né? Pode haver um sintoma da amiose acentuada, da pupila, dor ocular, dor no supercílio, no espasmo, tá, pessoal? Gente, aqui cheguei agora numa questão bem interessante. Nós temos um quadro onde nós pode fazer uma classificação do risco em cima de duas coisas importantes, duas informações: a toxicidade do produto e a exposição. Então, vamos dizer que a toxicidade seja alta, que é o que? O vermelho, né? O vermelho é alto. E a exposição seja alta, automaticamente o risco vai ser alto, tá? Nós temos uma ISO, pessoal, que é a BS 8800, que dá lá um quadro de tempo de exposição. Tem de 2 a 4 horas, tem de 4 a 6 horas, tem de, né, até 8 horas. Então, assim, esse tempo, quanto menos você ficar exposto à substância química, claro, com certeza vai ser melhor. Então, quem tem uma exposição contínua, né, todos os dias, pior ainda, porque é uma exposição alta.
Então, vocês veem, faz aí, vê a tabelinha aí, ó, que é bem interessante. Eu tenho o baixo, tenho o alto. E, inclusive, eu tenho esse exercício aqui também, pessoal. Eu posso estar enviando para vocês no link, né? Quem tiver interesse, de fazer um testezinho, né? De avaliar qual que é o grau de risco, se é baixo ou se é alto. Informação importantíssima, aqui ainda na matéria de toxicologia. O empregador rural ou equiparado, né? O empregador rural deve afastar mulheres gestantes ou em período de lactação. Então, pessoal, substância química, agrotóxico. A NR 31.7 não permite mulher grávida ou em período de lactação, em período de amamentação. Por quê, né, pessoal? Quando a mulher está amamentando, praticamente tudo que ela inala, né, que ela está exposta ali, vai para onde? Para o alimento no leite, né? Então, por isso que não pode, tá? Então, aí a mulher que trabalha num ambiente, né, que tenha manuseio de agrotóxico, deve avisar a empresa imediatamente após descobrir, né, que está grávida. Então, deve afastar da exposição direta ou indireta à exposição. Então, aqui a norma fala que, ó, deve afastar das atividades com exposição direta ou indireta. Então, ela diz que da exposição indireta também, tá? A agrotóxico, aditivo, adjuvante e produtos afins, incluindo os locais de armazenamento, imediatamente após ser informado da gestação, tá? Depois nós temos, pessoal, mais dois tipos de pessoas que não pode também manusear agrotóxico. Quem é? Qualquer pessoa que tenha acima de 60 anos de idade e qualquer pessoa que tenha menos de 18 anos, né? Por vários motivos, né? Acima de 60, normalmente a imunidade do corpo tende a cair, né? Começa a surgir até as doenças, né? Depois da velhice. E antes dos 18 anos, por quê? O corpo ainda não formou ainda, né? Não está devidamente formado. Então, esse é um dos motivos. E também nós temos uma lei, né? Na própria CLT, né? Que diz que menor de 18 anos não pode trabalhar em atividade de risco. Então, menor de 18 anos não pode trabalhar em atividade de risco, né? E trabalhar com agrotóxico é uma atividade de risco. Beleza? Então, nós temos três públicos. Três não, quatro na verdade, né? Mulher grávida, certo? Mulher em período de amamentação, pessoas acima de 60 anos de idade e menor de 18 anos. Então, esses quatro tipos de público não podem trabalhar com agrotóxico. Outro detalhe interessante aqui, ainda em toxicologia, né? A aplicação de agrotóxico com utilização do atomizador. Aqui, pessoal, qual que é o detalhe que eu vou frisar com vocês aqui? Lembra que eu comentei com vocês que os tipos de aplicação, ela pode mudar dependendo da cultura, mas a norma também proíbe que eu utilize atomizador nem trator com trator sem cabine. Então é obrigatório o trator ser cabinado, tá? Então a norma fala que a aplicação de agrotóxicos com utilização de atomizador mecanizado tracionado somente pode ser realizada por meio de máquina com cabine fechada, exceto para culturas emparreirais, aí é diferente. Beleza, pessoal? Então, gente, eu finalizo aqui nesse slide hoje o nosso segundo vídeo, nossa segunda aula, tá? No próximo vídeo, na nossa terceira aula, nós vamos dar sequência, nós vamos falar também de rotulagem e sinalização. Beleza? Ok? Um abraço, até a próxima.